Olá, meus queridos! Cá estamos nós de volta com a nossa série Os Arcanos do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Eu me chamo Elaine Carneiro E eu, Rosiane Oliveira. e hoje nós vamos falar da carta de número 5, ou arcano de número 5, ou arquétipo de número 5, que é o Papa. Então, vocês já devem estar sentindo o clima aqui, né? Que eu preparei já para a gente se conectar com essa energia. Mas antes da gente continuar, eu quero lembrar vocês que esse vídeo faz parte da nossa série de análise dos arcanos maiores do tarô e como aplicar essa energia na nossa vida diária. Primeiro, como reconhecer essa energia na nossa vida diária. Vocês vão perceber, se vocês não assistiram os vídeos anteriores, que cada arquétipo ou arcano você se conecta mais ou menos. Às vezes, alguns arquétipos você tem mais a luz, outros você tem mais a sombra, alguns é caminho do meio, e não é nada muito distante da nossa vida diária. Então, assim, um dos motivos que mais traz alegria para a gente de trazer essa série é que se aprofundar no tarô é se aprofundar no nosso autoconhecimento, na nossa vida, né? É como se a gente encontrasse modelos de como viver de uma forma equilibrada. Então, como sempre, a gente começa ilustrando a energia da carta, porque quando a gente fala de arquétipo, uma das formas da gente sentir a energia e ativar é a parte visual. É a gente olhando, mas de forma presente, olhando e sentindo como aquela força reverbera na gente. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui nós temos a nossa carta de número 5. O nome é o Papa, mas em vários decks você pode encontrar ela com o nome de Hierofante. A gente acabou não colocando aqui, né, Rose? Mas só para vocês saberem que talvez em alguns baralhos ela esteja com esse nome. Se você for taróloga, é possível que ela esteja com o nome de Hierofante. E como sempre, a primeira coisa que a gente convida todos a fazerem é se conectar com a carta e sentir o que essa força, né, o que essa imagem vai causando em você. Percebam que é uma carta carregadíssima de muitos elementos, de muitas cores, é uma carta suntuosa de alguma forma, mas também carregada. Então, muitas vezes, olhar para essa carta pode trazer uma sensação de ordem, mas às vezes uma sensação até de opressão, né? Muitas vezes você tem problemas de dogmas e crenças religiosas que essa carta também pode remexer em você. Tudo isso faz parte desse arquétipo. Então, vamos lá. Símbolos que você vai encontrar de modo geral nessa carta, que trazem essa energia, esse convite para reflexão. Um dos principais símbolos é essa mão para o alto, nos lembrando que um papa, em essência, ele é um intermediário entre uma vontade superior, que a gente chama essa vontade superior de uma expressão divina, e como colocar essa vontade na terra. Então, por isso que essa mãozinha apontada para o céu traz esse simbolismo de que ele está trazendo de lá, das esferas mais altas, uma mensagem para a Terra. Então, vocês vão notar que a maioria dos decks, em essência, ele vai estar com essa mão apontada para cima. Outro simbolismo muito importante para a gente levar em consideração é esse cordeirinho aqui no colo do Papa. Esse cordeiro simboliza muito a pureza, porque vamos pensar realmente num Papa. Ele tem, ele passa muitos anos de dedicação e de estudo, para além de ter uma disciplina muito profunda.
para conseguir ser esse canal puro da expressão divina. E eu estou falando da essência do Papa, tá, gente? Então, assim, se descondicione se você lembra de um Papa específico. Vamos para a essência da carta. Então, em essência, alguém que é uma figura papal, é um mestre de sabedoria ou um hierofante, ele, em essência, precisa purificar seus canais através de uma disciplina rígida para ter clareza de trazer essas mensagens do divino para a Terra. Então, por isso que esse cordeiro está simbolizando aqui essa energia. Outro símbolo que é típico dessa carta são as chaves. Tá vendo aqui que tem duas chaves? Então, assim, simboliza a capacidade de você conseguir destrancar aqui na Terra as mensagens que você recebeu do divino. Então, como se essa figura na nossa vida tem a chave para abrir as portas das questões que nós vivemos aqui. É como se fosse as chaves que abrem todas as portas. Só que não é de uma forma solta, né? O Papa ele precisa de um método, de um caminho para abrir essa porta. Então ele tem um conhecimento que possibilita a gente resolver questões, né? Tanto espirituais como às vezes até mesmo de ordem prática aqui na Terra. Então por isso essas chaves. Tem algo mais Rodrigo, que você queira trazer do simbolismo? Em uma das mãos, ele tá com uma cruz de 3 barras horizontais, né? E essas barras horizontais, elas significam as funções que um papa tem, né? Que é do sacerdócio, jurisdição e magistério. Então, ela simboliza isso da forma prática, física, e na parte espiritual, essa conexão do corpo, alma, espírito, né, trazendo essa integração. Pode olhar para o rosto dele também, ele expressa seriedade, né? Ou seja, ele coloca esse propósito, esse chamado com seriedade, para levar para o mundo, para levar, né, para as pessoas, né? É, ele também tem 2 homens que, não sei se, acho que Aqui, ó. colocar flechinha para mostrar que tem, tipo, 2 homens ali. Aqui eles estão de chapeuzinho, ó, gente. Aqui estão de costas, é porque essa carta é muito carregada, quase se perde, né? E É, eles estão com o chapeuzinho vermelho. Um tá de capa vermelha, outro tá de capa branca. e simbolizando os seguidores, né? Os fiéis, os que vão estar ouvindo essa, esse ensinamento, né? Então, também tem essa questão. É, e o hierofante, né? Outra expressão dele, né? Que é também essa questão da pessoa que transmite os saberes de forma espiritual, né? É, ele também é uma carta, né, um arquétipo de estudos. Então, não nesse deck, mas em outros decks, ele apresenta livro, né, um livro na mão, ou livros junto. Então, é uma carta também de muitos estudos. Quando você quer ativar mais em sua vida, é também a carta de muito estudo, né? Isso. E assim, esse livro que não tá nesse deck, infelizmente, acho que é um item que faltou, mas que de modo geral representa muito o Papa, né? Que essa energia ele vem registrar costumes, vem registrar métodos, vem registrar rotinas. Então, esse esse livro é também um lugar onde ele vai deixar registrado ali para os seus fiéis, para os seus seguidores. Quando a gente vai para um micro, né, esse nível macro e micro, uma família, né, muitas vezes os costumes familiares ou culturais são registrados de alguma forma. Alguns são passados de boca a boca, outros são registrados, né, que o Papa também representa costumes, como a gente vai falar. Então, não tem um livro, mas o livro é um símbolo importante da simbologia desse arcano também. E essa seriedade, ela também está conectada, né, integrada com o comprometimento, né? Ele está ali Isso. comprometido nessa função. Então, é uma carta de comprometimento, né? Sim. Vamos seguir. E aqui, para a gente se aprofundar um pouco mais, nós sempre colocamos a conexão saudável com esse arquétipo
e quando você está em desconexão. E, assim, trazer essas palavras-chave é para você compreender um pouco mais de como ele funciona, mas no caso aqui é para você identificar essa energia na sua vida diária e perceber se você está em alinhamento, tem afinidade com ela, ou se você está, de alguma forma, na sombra dessas características. Então, a primeira palavra que a gente vai avaliar aqui é a autoridade. Então, o Papa na nossa vida tem muito a ver com a necessidade da gente levar a sério e se comprometer com algo que a gente vai fazer, né? Aqui o Papa já remete muito ao costume religioso, a algo mais dogmático com Deus, mas é mais profundo do que isso. Então, por exemplo, quando um Papa sai em uma leitura de tarô, essa autoridade tem a ver com você se aprofundar e levar a sério qualquer compromisso que você faça na sua vida, né? Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja uma conexão de amizade. Então, assim, é para você se aprofundar naquela questão até que você vire uma autoridade, até que você, de alguma forma, seja respeitado por aquilo que você faz. E, normalmente, a gente consegue respeito se aplicando, né? Se dedicando. Então, é por isso que essa palavra autoridade está associada a essa energia aqui. E nos convida também a se aprimorar, a ter a virtude da excelência naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, o papel, ele já, quando ele normalmente sai, essa energia, ele já traz, já chama para a responsabilidade. Inclusive, seria uma palavra que eu colocaria aí, chama para a responsabilidade para você cuidar direito das coisas que você quer realizar. Tradição, palavra-chave grandona do Papa, ele em si já é isso. Tradição simboliza muito os costumes da sua família, os costumes da religião, se você tiver alguma que você está inserido, os costumes do lugar onde você mora, da sua cultura. Então, o Papa, ele lembra muito que é importante, né, aqui na Luz, para que a gente se sinta pertencente e tenha uma identidade forte, criar uma tradição, né? Então, assim, cada povo, cada cultura vai ter uma tradição que simboliza aquela história de vida. Então, nesse sentido aqui, essa tradição é importante, né? E aí, se você for trazer para o dia a dia, para uma coisa ainda mais prática, pode ser que você tenha uma tradição de a cada 3 anos se reencontrar com seus amigos. Ou você pode ter suas tradições pessoais, né? Ah, eu todo ano eu vou conhecer um lugar diferente, uma tradição particular. E aí você vai ampliando. Mas é importante, então, é tradição na minha família as mulheres se conectarem com as plantas, com as ervas, ou as mulheres se conectarem com o tarô. Então, assim, é importante assim você inclusive pesquisar as tradições da sua família, a tradição do seu povo, para saber o que daquilo faz sentido para você, porque isso fortalece. Uma tradição são costumes de povos que vieram antes de você e que de alguma forma faz você se sentir pertencente e muitas vezes respeitar a história, né, daquele povo, daquele lugar que você faz parte. E dá Mas, para. A tradição é propagar aquilo que já veio ser feito, né? E uma muito forte a gastronomia local, que é uma coisa que passa de geração em geração, a arte, a moda. Então, os costumes de cada local, isso é tradição, né? Colocando para a vida diária, para o nosso mais perto, né? Bem, total. Então, assim, é super, super importante, assim, ele vem nos lembrar o quanto é fundamental a gente cultivar e respeitar as tradições. Mas, assim, com consciência, né? Algumas tradições não fazem sentido. Você não precisa seguir. Mas algumas vão fazer. Alguma tradição para você vai fazer sentido. Ficar sem nenhuma tradição é o lado sombra que a gente vai falar depois. Espiritualidade por si só já está super conectada a essa carta. Essa espiritualidade aqui amplia, gente. Desconecta de religião. Que quando você se conecta com a espiritualidade do Papa, é sobre você canalizar algo que você percebe que é maior do que o seu racional alcança, né? E trazer essa espiritualidade para sua vida diária, espiritualidade super saudável. Então, quando o Papa aparece na sua vida, quando você identifica ele, é quando você consegue colocar essa força que você identifica
que guia você, que está de alguma forma para além do seu racional, quando você consegue puxar isso para a prática. Essa é a espiritualidade do Papa. E, como a gente já falou no simbolismo, estudo. Então, imagina, você, quando você pensa Papa, não tem como você pensar que ele não estudou muito para chegar onde ele está. Tanto é que você, se você for pesquisar para uma pessoa se tornar papa, ela já tem que ter uma certa idade, já tem que ter percorrido um caminho, boas referências para conseguir chegar nesse grau. Então, estudar, se aprofundar e se dedicar faz parte dessa energia. Então, se você é uma personalidade que gosta de ir a fundo em algum assunto que te chama atenção, sabe aquela pessoa que vai pesquisar, e vai perguntar, que vai fazer curso, que vai se aprofundar em alguma questão? É alguém que naturalmente já tem uma afinidade muito grande com esse arquétipo, né? Então, aqui está conectado, né? Estudo e pesquisa. E outra coisa que eu amo, para mim, é a minha parte favorita do Papa, é transmissão do saber. Então, assim, imagine, né? Você se dedicar muito para alguma questão, na sua vida e realmente ficar muito bom naquilo e você trancar seu conhecimento, que desperdício. Então, assim, quando o Papa está na sua vida, ele fala assim, minha filha, meu filho, passe adiante, né? Passe adiante isso que você, os frutos do seu estudo, os frutos da sua dedicação, você vai ficar só para você? Então, ele tem essa coisa humanitária, né? Tipo, funcionou para você. Você tá vendo que tem alguém ali perrengando, batendo a cabeça, por favor. Ainda que você não vá ser um professor, um mestre, né, propriamente dito, nem que seja ali no individual, transmita seu conhecimento. E quando o papo sai, muitas vezes é você se colocar e transmitir isso para mais pessoas mesmo, né? Se lançar. Então, para mim, uma das umas palavras-chave que eu mais gosto do Papa, em alguns baralhos ele é chamado de o mestre, eu já falei isso, ele é chamado de um mestre também. Então, é essa energia de transmitir mesmo o conhecimento, né? Que ele vai adquirindo ao longo da vida. Disciplina, essa aqui a gente não gosta, não. Costuma não gostar, porque chama na xixa. Então, assim, se você é uma pessoa naturalmente disciplinada, eu admiro tanto a gente que é disciplinada na régua, porque eu costumo ser rebelde. Mas a disciplina faz parte de você ficar bom em alguma coisa, né? Mas se você é um bom nadador, se você é um bom lutador de esgrima, se você é bom em alguma coisa, é porque você trouxe disciplina para sua vida e lapidou aquilo, né? Então, essa palavra está associada a essa carta por isso. Mestre espiritual, meio que já falei, que é sobre isso, né? Ele, ele está bem conectado a essas personalidades, nesse tipo de personalidade. E tem sim uma conexão direta com o divino mesmo, assim, que é um professor de yoga, que é um professor de religião, tem essa energia mais conectada para a espiritualidade mesmo, que é, sei lá, um filósofo, né, que é ali um Sócrates da vida, um Platão, um Yogananda, sabe? E tipo conduz um povo, conduz Jesus Cristo, sabe? E criou ali uma estrutura e consegue transmitir um avatar, né, de alguma geração. Fala aí, amiga, mais mestres que a gente pode trazer, ou mestras, né? Não só. Ah, eu acho, para mim, aquela mulher que eu amo, Louise Hay é uma mestra espiritual. Então, ela, para mim, revolucionou como que você pode ter autonomia na sua vida. Então, se você tem referências de alguém que revolucionou a sua vida, que trouxe uma reforma íntima para você, é alguém que tem essa energia do Papa, né? Que imagina, gente, se a Louise Hay, se o Yogananda, se Jesus, se o Joe Dispenza, que é um neurocientista que nós amamos, não passasse adiante o conhecimento Jesus Cristo, o quanto que a gente estaria perdendo, sabe? Então, para mim, essa parte da maestria é uma das coisas que mais me encanta nessa carta. E essa palavra-chave conselheiro, é claro que alguém que tem tanta disciplina e se dedica, naturalmente vai atrair para si pessoas que vão pedir uma luz, um direcionamento, um caminho. Às vezes você tem essa energia e não se coloca no mundo, mas sem perceber você
vai atrair pessoas que confiam em você, que pedem um direcionamento. Então, se você é essa pessoa que seus amigos, seus familiares, tipo, pede um direcionamento, uma dica para você, então você tem uma conexão profunda com essa carta. Essa ancestralidade aqui, ó, e costumes, eu mesclaria essas duas palavras. E o Papa também, ele representa muito essa importância de evidenciar e deixar registrado e criar um mecanismo de passar de geração em geração costumes, né? De uma linhagem, de uma família, de um povo, para que a gente vá ganhando diversidade no planeta, né? Então, tem a sua ancestralidade indígena, provavelmente vão ter alguns costumes até hoje que estão conectados a esse povo, ou africana, ou se sua ancestralidade é de uma outra nacionalidade do Japão, ou se a sua família tem um costume muito próprio, muito peculiar, de, sei lá, tirar um dia na semana para orar, faz parte da sua ancestralidade. Esses costumes, né, que são importantes para você se sentir pertencente. Então, se você se identifica, né, se você tem isso na sua vida, então, e você é, sente um direcionamento em ter esses costumes, então é um bom sinal de conexão positiva com essa carta. E, por fim, tudo isso culmina em autoconhecimento, né? Então, imagina que você tem essa energia ancorada na sua vida, que você se aprofunda, que você estuda, que você transmite seu conhecimento, que você tem disciplina, então, naturalmente, você vai se conhecer melhor. Você vai desenvolver essa virtude, né, de se perceber mesmo. Então, avalie o quanto que, qual a importância, né, dessa energia na sua vida, se tá ok. E agora a gente vai abordar um pouco do lado sombra, ou se você joga tarô, né, o lado sombra ou a carta invertida, como a gente costuma avaliar nos jogos de tarô. Então, esses aspectos, né, que são sombra, eles são também a nossa tendência de agir dessa forma, né? Então, quando a gente tem clareza disso, a gente pode mudar, né? Parar com aquilo e reverter a situação, né? Então, a primeira palavra é rebelião, né? É aquela parte de se rebelar, de se colocar rebelde. Que sim, quando se tem um propósito, não é aquele rebelde sem causa, aí sim, tudo bem, mas quando é um rebelde que é só para realmente trazer conflitos, aí realmente está numa sombra bem forte. Então, assim, se você quer mudar padrões, é bom você ter uma boa base para que aquilo, porque aquilo você quer se rebelar, né? Costumes rígidos. Geralmente, isso está bem conectado com educação, né? Como é que foi educado na família, como que foi educado de forma religiosa, como foi educado em escola. Por exemplo, eu tive minha avó que estudou em internato. Então, no internato é rígido, tem horário para tudo. E, tipo, até falar baixo. Então, são vários costumes rígidos. E aí, muitas vezes, quando está sufocado por esses costumes rígidos, tende a ir para a rebeldia, para se rebelar, né? É, conservadorismo. O conservadorismo é aquele que só copia e cola, passa de geração em geração e só continua. Não tem nenhuma um outro olhar, querer uma mudança, trazer uma outras perspectivas. Então é algo que até, por exemplo, a ditadura, né, que não traz liberdade. O conservadorismo, ele faz polir as pessoas, ele não deixa a pessoa pensar por si mesma. É aquilo e deu, fechou. Não tem abertura para que algo mude. Então, o conservadorismo, ele é também questões políticas, questões
educacionais, questões religiosas, questões familiares. Então, o conservadorismo, ele está, sim, ainda muito enraizado na nossa sociedade, que ainda tem um processo para liberar, já mudou muito, né? As mídias também ajudam a mudar um pouco, mas ainda existe isso, né? Esse conservadorismo de podar as pessoas, né? E eu acho bem legal, assim, a gente trazer uma distinção, né? Porque é muito fácil você confundir esses costumes rígidos e conservadorismo com as tradições no lado luz que eu estava falando. Então, essa tradição que eu falei que é importante ter cada povo e cada família, é aquelas tradições que respeitam a sua individualidade, né? Que não é só porque você é daquele povo e daquela família que você tem que, né? Esse costume rígido, esse conservadorismo mesmo você está ignorando a individualidade da pessoa, a identidade da pessoa, às vezes você é alguém no seu sistema familiar, no seu, na sua comunidade, no seu país, que você tem uma ideia inovadora para trazer. Você é alguém que vai somar, mas ele foi estabelecido ali naquela família, naquele núcleo, um costume tão rígido que rejeita a sua ideia inovadora. Outro exemplo que a gente estava até falando aqui antes de começar o vídeo é questões de profissões, né? Às vezes é uma família tradicional de médicos, de dentistas, de advogado, mas você nasceu com outro chamado, você tem outra abordagem, e aí muitas vezes você não tem o apoio familiar, muitas vezes você é excluído desse sistema familiar ou social por não seguir aquele costume. Então, só para vocês, só para trazer essa distinção, né? A tradição no lado luz seria aquela tradição que você segue porque você tem orgulho, porque você faz, faz parte do que você acredita também. A tradição na luz, ela vai respeitar a sua individualidade, mas se você quiser ser diferente, possa ser que aquele sistema não concorde com você, mas não vai impedir você, que não tenha rigidez, né? Acho que é importante a gente trazer essa distinção, porque eu sinto que confunde a cabeça, né? Tradição e conservadorismo são coisas diferentes na essência. E também, de forma histórica, trazer a questão dos chás, né? Os chás, quando utilizavam, era como magia negra, era bruxaria, e então muitas pessoas foram mortas porque elas gostavam de utilizar chás, né? Então, floral que a gente utiliza hoje em dia, homeopatia, naturopatia, que hoje é natural para nós falar sobre e tem essa liberdade de se expressar, de desenvolver isso, antigamente não tinha. Então, foi se quebrado esse conservadorismo, para vocês também distinguirem o quanto também a nossa história já liberou muito o conservadorismo, né? Claro que a gente sabe que a história ela não é linear, ela tem várias facetas, mas enfim, continuando, acredito que agora ficou bem claro essa parte da linha tênue, né, de tradição com conservadorismo, apego ao passado. Então, o conservadorismo, os costumes rígidos, ele tem sim esse apego ao passado, esse olhar para trás, né? Mas sempre foi dessa forma, por que quer mudar? Se meu pai, meu avô, meu trisavô, todo mundo fez dessa forma, por que vamos mudar? A sociedade sempre foi assim, por que vamos mudar? Então, são pessoas que chegam no planeta Terra com, com tanta clareza do que é melhor, do que pode mudar para melhor para a humanidade, que muitas vezes isso mexe com as pessoas que têm esse apego ao passado, né? E o apego ao passado também você não conseguir viver no presente. Então, você está sempre com o pensamento, se eu tivesse feito isso. Então, são atitudes muito fortes de pessoas que não conseguem viver no presente. São pessoas que estão sempre trazendo situações, conflitos. Por exemplo, um casal que acontece uma coisa anos atrás, e aí acontece um conflito, traz de volta aquela situação do passado, e aí fica naquilo, sempre remoendo, remoendo, e não resolve, fica só ali naquela situação. Isso também é um apelo ao passado, trazendo, né, de uma forma de vida diária, né? Então, o apego ao passado é de costumes, é de tradições que que às vezes vai além da tua individualidade, do seu livre-arbítrio.
Então, é algo para você olhar se você, em alguma área da sua vida, ou qualquer outra, que você possa estar só olhando para trás. Naquelas, e se eu tivesse feito tal coisa, e se eu tivesse falado alguma coisa, sabe quando acontece um conflito e você, ah, eu devia ter falado isso. Não, você fala aquilo que era para falar e segue adiante, né? Sim, eu quero dar um exemplo que eu acho bem legal desse apego ao passado. Não sei se você já leu, amiga, um livro que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É uma literatura antiga, não sei se vocês já ouviram falar, mas é sobre. Nem eu lembro muito da história, mas a essência é muito conectada com esse exemplo que a gente está trazendo do apego ao passado, que é sobre uma pessoa que tinha um estabelecimento que ela tentou manter o costume de sempre vender de uma forma X, e outra que vai se adaptando, né? Vai se moldando à necessidade da época, do povo, e ela prospera, e a outra não consegue prosperar, porque fica presa àquela forma, né, de estar na vida. Então, um exemplo desse apego ao passado são pessoas que têm muita rigidez às novas tecnologias, né? Que não percebe que não consegue mudar, né? Que acha que tem que ser daquele jeito. Então, eu acho é um exemplo bem prático, assim, desse apego na sombra, né? É, a própria pandemia também fez mexer com as estruturas do mundo inteiro, de tipo, não dá mais dessa forma. Então, muitas coisas que eram presenciais, por exemplo, conseguiram se transformar em remoto, online, né? De forma que não precisa estar no local. Então, se não tinha como ter apego. Então, existe tempos em tempos que a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para nossas questões na nossa vida que às vezes pode estar travadas, bloqueadas e ver se o olhar e as atitudes e os pensamentos não estão lá para trás, no passado, né? Então é bem profundo essa do apego ao passado. Ignorância é a outra palavra. Ignorância é quando você não quer saber mais. É a mesma coisa acontece da parcialidade, né? A pessoa não olha o lado do outro, ela só olha o seu lado. Então, assim, ser imparcial, você olhar os dois lados e vamos resolver da melhor forma possível. A ignorância não. É a mesma, aquele ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. É bem a palavra ignorância. O pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, você tem total possibilidade de se aprofundar, de melhorar, de mudar, mas você, não precisa. Então, a ignorância é ignorar, né? Ignorar algo. Então, e você pode estar ignorando coisas da sua vida, pessoas, relacionamentos que você poderia estar aperfeiçoando, mudando, mas prefere ignorar. Então, a ignorância é uma questão, ela é, digamos, entre aspas, confortável no momento, né? Porque você não faz mudança nenhuma, mas com o tempo ela fica bem pesada, fica bem, desconfortável. Então, a ignorância é um chamado para se olhar com mais profundidade, né? Dispersão, disperso. Ou seja, não ter foco. Quando a gente está na dispersão, é porque a gente não tem foco, a gente não consegue focar. É, e pode ser diversas questões, né? Nós temos hoje em dia a tecnologia, né? As mídias, que fazem a gente se dispersar muito. Então, é totalmente o oposto da disciplina, né? Então, a dispersão é aquela questão. Se você não está fugindo de algo, você se dispersa. Ou que você não está dando total atenção, ou seja, você não está no presente, se você não está dando atenção total para aquela situação. É, e essa dispersão se conecta com desorganização, né? A desorganização também te deixa disperso. Pode ser desorganização no tempo, desorganização, às vezes, na alimentação, qualquer forma. A dispersão é você ficar fora da atenção, disperso. Você não consegue focar. Ceticismo. Ceticismo é não acreditar, né? Ser uma pessoa cética é aquela que não consegue acreditar. Tem até aquela questão São Tomé, só acredito vendo. Se não tiver uma comprovação, eu não vou acreditar, eu não vou parar para ouvir. Então, o ceticismo ele é tão profundo, tão forte, porque ele não é aberto para ouvir. Ele não ouve. Então, tipo assim,
religião X aconteceu coisas maravilhosas. Não, é só a minha que é melhor. Ou novas possibilidades de estudos, de pesquisa, que é uma das palavras que está ali, né? Pesquisas, que sempre estão acontecendo coisas novas, pesquisas novas. Mas se o cético, não, eu não acredito nessa nova, eu acredito só naquela que foi comprovada por X pessoas. Então, o ceticismo também tem aquela questão de não se abrir para o invisível, né? Para o universo, para a espiritualidade, a carta e o arquétipo do Papa é espiritualidade pura, né? Ele canaliza essas mensagens espirituais e coloca nessa transmissão do saber para o mundo. Então, o ceticismo é totalmente o oposto do Papa. Então, o ceticismo separa essa possibilidade de comunicação espiritual com o nosso físico, né? Então, essa comunicação sutil, o cético não consegue captar. Ele tem essa barreira de não acreditar. Desrespeito aos mais velhos. Não respeitar a hierarquia, né? A hierarquia sistêmica de que os mais velhos vieram antes, que eles têm mais experiência, que a gente pode aprender muito com eles. Então, o desrespeito é realmente não dar ouvidos aos conselhos. Tudo bem que às vezes não vai fazer sentido, mas o parar para ouvir já é uma grande coisa. A gente vê que o Ocidente se perdeu bastante nessa questão, mas o Oriente ainda permanece, tanto que existe ainda a reverência com os mais velhos, o parar para escutar os mais velhos, que a gente pode resgatar a qualquer momento, né? E respeito todo mundo merece, independente se é mais velho ou não. O respeito sempre primordial existir, né? E superficialidade, Só para complementar, né, esse desrespeito, para a gente deixar ele bem claro, é sobre você pode discordar, né? A essência, você pode até discordar do que a geração passada falou ou do que os seus ancestrais falaram, mas é aquela coisa de eles deixaram um legado para você, de alguma forma, né? E o mínimo que você pode fazer é respeitar. Imagina você de uma geração muito diferente tentar convencer seu avô de algum costume que para você agora faz sentido, né? Está completamente conectado com o momento que a gente está vivendo e de alguma forma você desrespeitar ou entrar em conflito profundo. Você não vai mudar a cabeça do seu avô. Assim, dificilmente, não é que não vai mudar, mas dificilmente, mas pelo menos é respeitar, né? Não, não tentar convencer. E como a Rose falou, né? Esse respeito se estende a todas as outras relações, não só os mais velhos, né? Tipo, às vezes você não concorda, talvez você não concorde com nada que você esteja falando aqui, que nós estejamos falando aqui, mas isso não te dá o direito de chegar aqui e descredibilizar o nosso trabalho. Se você não concorda, você pelo menos passa direto e respeita. Então, a mesma coisa no caso do Papa com os mais velhos, né? tem essa questão de gerações, né? Não tem como a gente querer que a pessoa aceite o que as novas gerações estão fazendo, né? Então, tem uma história ali, tem uma vida, então, realmente, o desrespeito aos mais velhos é algo bem profundo, né? E até é bíblico, né? Honrar pai e mãe, né? Seus dias serão prolongados. Ou seja, se você honra a sua ancestralidade, você tem uma ajuda extra aí, né? Espiritual. E superficialidade é o oposto do autoconhecimento, dos estudos. A superficialidade é querer ficar em águas rasas, querer ficar no fácil, não se aprofundar. Muitas vezes tem questões que a gente precisa realmente estudar mais para trazer para o mundo, precisa ter momentos de solitude para poder estudar mais, para se aprofundar mais, essa comunicação com a gente mesmo, com o invisível, com a nossa vida, é algo, um tempo que a gente está aqui. Então, a superficialidade também pode ser nas relações, não conseguir ter um comprometimento nas relações como amizades, casamentos, família, né? E a gente também tem família, às vezes também, não só de sanguínea, a gente também tem a de alma, né?
e é bem profunda também. Então, a superficialidade faz com que você não consiga se aprofundar. E aí tem um porquê disso, né? E o autoconhecimento vai te ajudar a trazer o porquê que eu não consigo me aprofundar, qual é a dificuldade, o que que tem por detrás disso. O autoconhecimento vai te ajudar. E a superficialidade também é você ver as coisas de primeira mão, acreditar e já propagar para os outros, né? A famosa fofoca, né? Então, a superficialidade, ela também causa consequências, ela te traz consequências, então, é, e ela é para qualquer área, né? E De contar as estudo. fake news também, né? Isso Cai a também, fake news, você nem leu direito, nem soube a fonte, já compartilha com o amiguinho. Hum. Superficialidade é perigosa. E é a seriedade que precisa se ter, né? O arquétipo do Papa, ou o Hierophante, ele traz essa seriedade, comprometimento, responsabilidade, que pode ser até tipo cringe, como eles falam hoje em dia, ou careta de antigamente, mas é algo que traz estrutura, é algo que traz essa força, né? Essa de para trazer para a vida, para as relações, para o profissional, para os estudos. Então, é um arquétipo. Se você também está iniciando sua carreira profissional, um novo negócio, transição de carreira, ele vai te ajudar bastante também para te trazer clareza, trazer essa resiliência para continuar, porque vai ter o foco, vai ter a disciplina, a organização nas relações. Se você está iniciando, buscando um relacionamento que seja duradouro, é legal também ativar o arquétipo do papo. Ele é do casamento, ele é de juntar, de realmente se comprometer. É, na família, trazer honra, conexão entre as famílias. Às vezes estão mais afastados, você pode ativar esse arquétipo para trazer mais conexão entre família, entre amigos. É, então, em cada área da sua vida você pode ativar o arquétipo do papo de uma forma bem profunda, né? E ele vai te trazer muita profundidade. Se você está estudando, está trazendo novos estudos, ele também vai te ajudar. Então, o arquétipo do papo, ele é muito profundo e muito necessário, muito necessário. E ele vai te trazer esse foco. E aí, pessoas, como é que ressoou essa energia? Fez sentido na luz? Fez sentido na sombra? Fez sentido um pouquinho de cada? É, Rose trouxe exemplos muito bons de como que essa energia é muito fundamental, assim, para você estabelecer qualquer costume saudável na sua vida. Então, assim, para além de muitas vezes você buscar entender quais tradições e costumes na sua vida, no nível individual, familiar, coletivo, fazem sentido, o Papa que tem essa energia de ensinar, de ser o mestre, de ter seguidores, você também pode ser alguém que abre caminho e vai criar um costume, né? No seu círculo íntimo, no seu círculo social. Então, qualquer coisa que você faça que é recorrente, que transmita um saber, que traga uma luz, é um costume positivo, né? Então, por exemplo, eu e a Rose aqui, a gente está buscando fazer, pelo menos sempre que dá, semanalmente, no máximo a cada 15 dias, esse costume de trazer esse conhecimento do tarô. Então, isso é colocar o Papa em ação. Então, para a gente chegar aqui, a gente precisa estudar antes, precisa ler, precisa relembrar, precisa ter o compromisso de colocar ali na agenda, para depois postar, para depois construir o texto. Então, de alguma forma, tá virando uma tradição, entende? Para a gente sair do automático e perceber que a nossa vida é cheia de pequenos costumes. Só que o Papa é interessante porque a essência dele está em conexão com o divino. Então, assim, alguns costumes você vai notar que não faz sentido, que você está fazendo automático, porque você está desconectada do divino, está desconectada dessa fonte. Então, assim, se você não acredita em algo específico, provavelmente, se você está aqui, você vai acreditar em alguma força maior que te rege, né? Que a proposta do canal é algo espiritualista também. Então, assim, quando você está em conexão com essa força, você vai saber identificar, inclusive, de interromper alguns hábitos ou costumes que você tem que não é saudável. Então, quando a gente fala de papa, a gente fala de costumes saudáveis.
Então, porque não tem como você estar conectado com o Papa em essência e não estar conectado a seu espírito. Não tem como você estar conectado a seu espírito, que é um canal intermediário do divino, e você não está num costume saudável. Então, vai ser aquele costume de se alimentar bem, vai ser aquele costume de ter uma prática diária de meditação, de leitura, vai ser aquele costume de transmitir um conhecimento que vai trazer uma organização, uma luz para a vida de alguém. Então, assim, é um arquétipo muito interessante, assim, de você trazer para sua vida. Então, se você está com muita resistência também de implantar um hábito que é saudável para sua vida, como até a Rose falou, às vezes você está com dificuldade de construir um método no seu trabalho para realmente ter uma rotina de como você vai entregar aquilo. Ativa o Papa. Ou se você que é a sombra, que é o ceticismo, né, que você não você achar que só da sua cabeça para baixo funciona, né? Outra energia canalizada é balela. Mas se no fundo você já está sendo aquele chamado, poxa, eu quero canalizar mais, ou então eu quero colocar em prática as coisas que já estão na minha intuição, mas eu não consigo colocar em prática. Ativa o Papa. Eu quero ensino, principalmente se você é realmente do ensino, sabe? Nossa, eu quero, tenho dificuldade, eu tenho um bloqueio de transmitir meu conhecimento, de, sei lá, de que as outras vão pensar, será que eu vou dar conta? Ativa o Papa. Então, assim, é dificuldade de estabelecer um costume que é saudável na sua vida. Se você também tem dificuldade de focar em hábitos que vão te fazer bem também, ativa o Papa. Ou se você tem, aí já vai para outras questões mais profundas, uma raiva e uma resistência muito profunda à tradição, ao costume, né? Assim, no nível que de alguma forma tira a sua paz, talvez você precise limpar crenças ancestrais, né? De realmente costumes que foram abusivos do seu povo, da sua religião. Às vezes você tem uma raiva gratuita de algum sistema religioso que te faz mal. Muitas vezes não é que você vai aceitar, você precisa limpar, então, ativar o Papa. Então, como que a gente ativa? Como que a gente convida a energia? De novo, a gente Uma coisa também, um dos objetivos do Papa também é o que é a pergunta, o que eu vou deixar para as próximas gerações? Então, é muito importante também ter esse pensamento. O, o que eu faço no trabalho, o que eu faço nas minhas relações, o que eu faço na sociedade, vai ter um impacto para as próximas gerações. Então, também muda a molda e muda as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas crenças. Então, assim, se você mas eu não quero ter filhos, ok, mas vai ter próximas gerações, os teus sobrinhos, primos, colegas vão ter filhos. Então, essas próximas gerações, elas precisam dessa base, que muitas vezes a gente vai trazer diferente, mas que vai ser bom para as próximas certeza, aí você gerações. pode se associar a ou criar algum grupo, alguma comunidade, né? Ou se associar a algo que já exista e deixar o seu legado, né? Não exatamente filhos, né? Tipo, como a gente estava dando exemplo dos mestres, vários mestres não tiveram filhos. É só o legado. O legado que eles deixaram aí, né? Tá registrado, tá acessível. Hoje, com a ferramenta da internet, você vai lá, pesquisa, vai ter o livro no audiobook, vai ter texto, vai ter. Então, assim, é uma energia importantíssima para a gente trazer, né? De a gente, poxa, isso que a Rose falou foi incrível, né? Deixar a nossa marca no mundo ali. Tipo assim, nossa, passei pela terra, né? Então, e é aquilo, né, gente? O que a gente vai deixar na terra é o que a gente desenvolveu nesse nível espiritual, de conteúdos ou de gerar conhecimento, né? Riquezas também é, né? Um legado material também faz muita diferença, mas que você vai ser lembrado mesmo é o quanto você transformou, né? Quanto os seus costumes, ou então a sua prática incentivou, inspirou as pessoas. Então, se você estiver muito desconectado dessa energia, talvez a vida esteja fazendo pouco sentido, né? Você fica assim, poxa, estou fazendo por fazer, trabalhando por trabalhar. Parece que eu não estou construindo nada, parece que eu não vou deixar nada.
Então, se você está com esse sentimento, vem com a gente ativar o Papa. Então, falando nisso, para a gente concluir o nosso vídeo, nós convidamos sempre no final a você vir ativar um desses arquétipos na sua vida, né? Então, se você percebe que está com essa dificuldade, né, de criar uma rotina saudável, de transmitir aquilo que você já sabe, ou até mesmo se você já é muito bom nisso e quer expandir, né? Se não, eu quero expandir mais, eu quero me conectar mais, eu quero realmente criar uma disciplina, ative essa energia. A gente elaborou um atendimento de duas partes, que tem essa finalidade. Então, quer falar da primeira parte, amiga? Então, a gente vai trazer um tarô, o primeiro espaço é no tarô, que a gente vai trazer um mapeamento com perguntas, em que a gente vai ver em que situação você está no momento e qual o próximo passo. E aí, esse próximo passo é no segundo atendimento, daí que a gente vai, Isso. pode falar. Tá? Que são atendimentos combinados. Aí, de acordo com o resultado que a gente colher do mapeamento, que são perguntas específicas para saber como que essa energia está atuando na sua vida, se você está em sintonia, qual é a dificuldade que está te impedindo de colocar isso de uma forma saudável. E aí, no segundo atendimento, a gente vai fazer uma limpeza das crenças, como eu falei para vocês, né? Talvez, provavelmente, se você tem dificuldade com essa energia, tem muitos programas no subconsciente que limitam você de se conectar profundamente com essa energia. Então, a gente vai limpar, vai reprogramar. E depois, no fim, a gente vai fazer uma meditação de ativação, como se fosse convidando essa energia saudável para lhe ajudar no seu dia a dia. E assim, a força do arquétipo ativada na sua vida tem um poder de transformação muito profundo. Então a gente sempre fala, a gente fica repetitivo, mas é para vocês perceberem o quanto é poderoso. Toda vez que a gente vai ativar um arquétipo, a gente entra ou na luz ou na sombra dele. E porque ele é forte mesmo. Então, assim, esse atendimento é para você entrar em conexão com o lado saudável. Então, ali tem vários caminhos que a gente vai indicar, né? A meditação, a gente vai convidar você a entrar em contato com a foto daquele arcano, né? Enfim, você vai perceber que quando você ativar, naturalmente você vai sentir umas vontades que está conectada àquele arcano, que é ele, essa energia ativa te ajudando na sua vida diária. Tem algo E mais? as informações que vocês precisarem, vai ter ali os nossos contatos para vocês tirarem dúvidas, mais informações, como adquirir esse atendimento. E também a gente convida vocês a compartilhar, curtir, se inscrever, comentar se quiserem também. Então, estejam à vontade. Essa é a nossa comunidade do Veldizes, que realmente a gente está só no início, a gente tem mais séries de vídeos, né? O próximo é incrível. O próximo arquétipo, né? Ele gosta de fazer esse spoiler no final do vídeo. Sim! Olha só como a gente está construindo o caminho. O próximo, a gente, se você não viu, volte a ver. Ele já passou por vários, mas o que é importante você saber antes do próximo é que nós passamos pelo Imperatriz, pelo Imperador e agora pelo Papa. Então, a combinação da Imperatriz com o Imperador e o Papa é um casamento, né, gente? Então, a gente vai falar no próximo arquétipo, no próximo arcano, é a carta dos amantes ou os enamorados, que simbolicamente representa, já vou dar um spoiler, o casamento do imperador com a imperatriz. E quem que está casando o imperador e a imperatriz? O Papa. Então, vê como as cartas vão se juntando e vão fazendo sentido. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar dessa importância da gente aprender a se relacionar. Calcanhar de Aquiles, né? Porque até então a gente já está falando do um a um. Quando a gente vai para essas relações, o bicho pega. Então, como tá seus relacionamentos, especialmente os amorosos, os outros relacionamentos também de amizade? Então, como que a gente lida com o outro de uma forma saudável? Interessante. Se fosse você, eu vinha. Então, ok, pessoal. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo conteúdo. É,